Muito bem, chegou a hora de falar de O Urso do Pó Branco, o melhor filme dos últimos tempos da última semana. Então assina o canal, aciona o sininho e vamos sim adentrar na treta. Se você chegou de paraquedas nesse vídeo, não sabe do que se trata, entenda. Sim, o nome do filme é exatamente esse, O Urso do Pó Branco. No original, Cocaine Bear, né? O Urso do Pó Branco. Pois bem, de onde que saiu? Que ideia é essa? Do que se trata? Pois é, logo de cara a gente precisa dizer isso e fica muito melhor a gente entender dessa forma. É uma comédia trash dirigida por Elizabeth Banks, baseada em um fiapo de história original e verdadeira, porque ela se baseou numa trama policial onde em 1985 traficantes levavam cocaína em aviões e certa feita deu algo muito ruim que um avião chegou a cair e várias cargas da droga foram desovadas e caíram numa floresta na Geórgia. O piloto barra paraquedista e traficante acabou pulando do avião, não se sabe por que cargas d'água, o que estaria passando ou se estaria sob efeito de drogas, mas ele acabou morrendo na queda e caiu no quintal de uma pessoa. A partir daí, a polícia foi investigar e foi atrás do rastro das toneladas ali de cocaína que caíram nessa floresta. Não encontraram até hoje o restante da droga, mas sabem sim que encontraram um urso morto na floresta e na autópsia desse urso eles viram que ele tinha consumido ou comido muitos e muitos pacotes de cocaína. E é agarrado nessa premissa que Elizabeth Banks fez o que ela normalmente faz, seja atuando ou seja dirigindo, né, que ela está numa carreira muito recente de diretora, mas ela faz o que ela fez a vida inteira, reúne os amigos para contar uma história zoada e para se divertir. E é nessa vibe que você tem que encarar essa ideia do Urso do Pó Branco. Depois de ocorrido em rápidos takes, na abertura do filme, essa parte, ela tem uma ponta ali do ator Matthew Rhys, a história começa a se desenrolar e ela reúne 2 ou 3 núcleos ali que vão se cruzar nessa floresta e, claro, vão se cruzar com esse urso. Só que a diferença aqui no filme é que esse urso, ele comeu a cocaína, ficou muito doidão, ficou chapado demais e ele vai atrás de onde tem algum vestígio da cocaína e acaba se misturando com os próprios traficantes que estão ali para reaver a droga e não ter prejuízo, porque isso vai acarretar em sérias consequências para eles, e também outras pessoas que estão ali circulando, afinal estamos num parque florestal. E no meio dessa história toda, vários núcleos vão se cruzar dentro dessa floresta e, obviamente, vão topar com o nosso urso do pó branco. Entre eles está a gangue ou os traficantes que estão ali para reaver a droga e não tomar um prejuízo. E eles sabem que esse prejuízo pode acarretar em várias consequências, afinal, eles não entregaram a mercadoria. A gente sabe que isso gera graves consequências dentro de uma ideia de tráfico de drogas e relação de gangues e traficantes. Nós temos 2 crianças que vão matar a aula e vão para a floresta para fazer pinturas. Olha que singelo, olha que legal. Um deles é vivido pelo Christian Convery, nosso amigo de Bico Doce da Netflix. E junto dele a amiga Didi, que é interpretada pela Brooklyn Prince. E a mãe dela que vai atrás, né, percebe que a filha não está em casa, que é uma enfermeira interpretada pela Carrie Russell, que você deve conhecer lá de The Americans. Ela tem uma carreira bem legal também. Então, nessa ideia de reunir os amigos para contar uma história e se divertir, Elizabeth Banks, ela bebe também um pouco do que a gente viu, ou se você ainda não viu, por favor, assista Brightburn, o Filho das Trevas. Eu sempre recomendo esse vídeo aqui no canal e também lá no site, que também é um filme parecido com essa ideia de comédia trash, mas ele subverte um pouco o gênero de super-heróis. Lá a gente tem muito sangue, então aqui a gente também vai ter muito sangue, e Elizabeth Banks mostrando que entendeu um pouco da proposta de uma comédia trash cheia de ossos quebrando, sangue jorrando e um urso desmiolado comendo humanos. Então, para entrar de vez nessa vibe de Urso do Pó Branco, você tem que entender toda essa premissa. É uma comédia sem compromisso nenhum, com um fiapo de história, mas que vai reunir cenas bizarras, cenas engraçadas, música dos anos 80, afinal, o filme se passa nos anos 80, e o que sempre é uma bengala bacana de se assistir e de se comprovar, porque se você está nos anos 80, você vai escutar músicas legais, vai escutar músicas boas, e esse antro de comédia de coisas absurdas que vão acontecendo. Mas a Elizabeth Banks, ela é objetiva e direta. Ela não faz o que a maioria dos filmes tem feito atualmente, que é se vender como um grande blockbuster e ter 2h30 de filme. Não, aqui é 1h30, direto ao ponto, não, sem enrolação.
O filme ele tem um ritmo muito frenético no início, daí do meio pro final ele dá uma queda, ele dá uma respirada, a gente para de ver as confusões com ursos e ossos quebrando ali, e aquelas coisas todas. Mas ela consegue sim amarrar essas pequenas histórias, esses pequenos núcleos numa confusão só e entregar até um certo sentido lá no final, uma ideia de não de respeitar os animais, uma ideia de que a mãe protege os filhos. É legal, fica interessante, tem um apanhadinho ali de uma historinha, uma liçãozinha também lá pelo final. Mas não é aquela grande coisa, aquele grande ensinamento, como eu falei, é uma comédia trash com sangue voando e ossos quebrando. Então se prepare. Se você tem algum problema com essas cenas mais trash, com ossos quebrando e sangue voando, talvez não seja a melhor opção para você assistir esse filme. Mas é o típico filme para entreter, para desligar a chavezinha, curtir, dar umas risadas e achar engraçado. É bacana. Elizabeth Banks, como eu falei, faz isso desde sempre, com aquela galera lá que veio nas comédias ali no início dos anos 2000, do Virgem de 40 Anos, ela fez muitos filmes de adaptação dos Muppets. Ela tá nessa vibe aí que eu falei de comédia trash já há muito tempo. Tem o Pagando Bem Que Mal Tem, lá com o Seth Rogen, então é dessa vertente, é dessa galera ali da comédia que tá sempre meio que se amparando e fazendo projetos juntos. Então, Elizabeth Banks agora reuniu de novo os amigos, contou uma história divertida e entregou um filme que eu me diverti demais e que eu tô aqui abrindo o coração para vocês para assistirem também o Brightburn, como eu já falei que é outra pegada, mas é trash também, é um pouco mais sério, é um pouco mais subversão, mas aqui é diversão garantida, é risada, é música boa e assim, ó, zero compromissos com a verdade, com fatos ou com a necessidade de parecer sério. Então, O Urso do Pó Branco veio e sim, é um dos melhores filmes dos últimos tempos da última semana aqui na Vigília. Eu vou dar a nota 4 e também fazer a menção que um dos traficantes ali que tá indo atrás da droga é interpretado pelo Ray Liotta, que morreu no ano passado. Então o filme também presta uma pequena homenagem ao ator, que tá bem galhofão, tá muito bem no papel também. E marcou sua história também no cinema com vários papéis interessantes do Ray Liotta. Então fica aí essa dica de O Urso do Pó Branco. Se você não assistiu, pode correr para os cinemas conferir, porque eu recomendo demais. 4 estrelinhas, assina o canal, aciona o sininho e nos vemos no próximo vídeo, porque você sabe, a vigília não para.